Opa, galera, tudo certo? Então, como prometido, vamos aqui resolver a prova da segunda fase do IME do ano passado, do IME de 2019/2020. Foi uma prova que vocês vão ver bastante trabalhosa, com muito cálculo para fazer, muita conta de multiplicação, divisão e tal, mas que, se o candidato fizesse a prova com atenção, ele conseguiria uma pontuação muito boa, como eu tenho certeza que vai ser o caso de vocês na prova desse ano. Então vamos lá. Primeira questão diz: calcule a variação de entalpia em Joule. Então, primeira observação aqui, né? Ele quer que a gente calcule em Joule. No processo de decomposição de 600 mg de nitroglicerina, C3H5N3O9, que produz nitrogênio, dióxido de carbono e oxigênio gasoso, além da água líquida. Então, numa questão dessa, sempre o primeiro passo é balancear. Então vamos escrever aqui a equação na forma balanceada, né? Tenho 3 carbonos, 3 CO2, tenho 3 nitrogênios, 3,5 de N2, tenho 5 hidrogênios, 5 meios de hidrogênios, e agora vamos somar quantos oxigênios a gente já gastou, lembrando que no total são 9. Então 6 oxigênios com 2,5 dá 8,5, então eu preciso de meio oxigênio, que é 1/4 de O2. Reescrevendo isso na forma dos menores coeficientes inteiros, vai nos dar a seguinte equação. Quatro, 12, 6, 10 e 1. E essa é a fórmula balanceada para essa equação. Essa equação balanceada. Lembrando que eu vou ter 600 mg desse negócio aqui. Então, 600 mg desse negócio aqui eu preciso converter para número de mols. Então, vamos lá calcular a massa molar da nitroglicerina. A massa molar disso aqui vai ser 36 mais 5 mais 3 vezes 14, que é 42, mais 9 vezes 16, 10 vezes 16 é 160, se eu tirar 16, dá 144. 144 com 42 vai ser 186, com mais 5, 191, com 37, 227 gramas por mol. A gente só tem 600 mg disso, né? Beleza. E quem que vai ser o ΔH dessa reação? ΔH da reação vai ser 12 vezes o ΔH de formação do CO2, mais 6 vezes ΔH de formação do N2, que é 0, mais 10 vezes ΔH de formação da água líquida, mais ΔH de formação do O2, que também é 0, menos ΔH de formação da nitroglicerina. Então vamos lá para os valores. Então, CO2 é 394, menos 394, água é menos 286 e a nitroglicerina é menos 354. Então, isso aqui vai ser 12 vezes menos 394, mais 0, mais 10 vezes 285, só confirmar, 286, menos a nitroglicerina, que é 354, menos com menos, isso tudo em kJ por mol. Então, o ΔH disso aqui vai dar menos 6.172 kJ por 4 mols de nitroglicerina. Ok? E agora a gente vai para o último passo,
quer calcular a energia liberada por 600 miligramas disso. 600 miligramas são 0,6 gramas, né? Então o ΔH dessa reação, ΔH total, melhor dizendo, né? ΔH liberado vai ser 0,6 gramas da nitroglicerina, sabendo que a gente acabou de aprender que 1 mol de nitroglicerina são 227 gramas. E aí a gente tem que ocorre a liberação de 6.172 kJ para cada 4 mols de nitroglicerina. Fazendo aqui a conversão de joule para quilojoule, né? São 10 a terceira joule por quilojoule. Fazendo essa conta aqui, a gente vai chegar num valor de menos 4.078,4 joules liberados, que é a resposta do exercício. Vamos para a próxima. Segunda questão. Determine a massa de hidrogênio ionizado em 1 litro de uma solução 0,1 mol por litro de um ácido monoprótico em água com constante de ionização 1,69, 10 a menos 3. Então, nossos dados. O ácido THX, é um certo ácido aqui que eu vou chamar de um ácido HA, 0,1 mol por litro, que é monoprótico. Ka, 1,69, 10 a menos 3. Vamos para a tabelinha. Nossa tabelinha vai ficar assim, ó. HA vai ionizar dando H+, mais A menos. Vamos fazer a tabelinha IME, né? Início, mudança e equilíbrio, em homenagem à prova. No início eu tenho 0,1, nada e nada. Minha variação aqui é menos x, aqui eu formo x e aqui eu formo x. No final eu tenho 0,1 menos x, x e x. O que significa então que a nossa constante de equilíbrio, Ka, vale x² dividido por 0,1 menos x. Só que a gente viu aqui que a constante é pequena, então a gente vai fazer aquela aproximação básica. A gente vai falar que 0,1 menos x é aproximadamente 0,1. Então a gente escreve assim, né? X é muito menor do que 0,1, portanto, 0,1 menos x é aproximadamente 0,1. Continuando. Então, a gente vai reescrever o nosso Ka como sendo o seguinte. Vai ficar assim, 1,69 vezes 10 a menos 3 é igual a x² dividido por 0,1. Vamos botar um símbolo aqui de aproximadamente, só para ser mais preciso, né? Então, x, que é igual à concentração de H+, nada mais vai ser do que raiz de 1,69 vezes 10 a menos 4. Raiz de 1,69 é 1,3. Raiz de 10 a menos 4 é 10 a menos 2. Então, 1,3 vezes 10 a menos 9 mol por litro. Essa é a concentração de hidrogênio. Só que não foi isso que ele perguntou. O que ele quer saber é a massa de hidrogênio. Então, a massa de hidrogênio vai ser igual a 1 grama por mol vezes 1,3 vezes 10 a menos 2 mol por litro. Meu volume total, vamos conferir. O volume total é 1 litro vezes 1 litro, que vai dar 1,3 vezes 10 a menos 2 gramas de hidrogênio. Acabou a questão. Vamos para a próxima. Considerando a reação de decomposição da nitramida em solução aquosa, NH2NO2, dando produtos. Sabendo que a lei de velocidade determinada experimentalmente é dada pela expressão V igual a uma constante que multiplica NH2NO2 dividido pela concentração de H3O+, foram propostos 3 mecanismos. Mecanismo 1, mecanismo 2 e mecanismo 3. Com base nas informações acima, determine se cada mecanismo proposto é compatível com a expressão da velocidade experimental, fundamentando a resposta. Então, primeiramente, sempre que a gente estiver trabalhando com uma questão de obter lei de velocidade, a gente tem que prestar atenção na etapa lenta, porque é ela que define. Para o mecanismo 1,
vai ficar assim, ó. Lei de velocidade para o mecanismo 1 vai ficar assim, V igual a constante, uma constante de equilíbrio aí, que eu vou chamar de K1, que está multiplicando NH, NO-. Vamos lá. NO2-. Só que esse cara aqui é um intermediário, eu preciso me livrar dele, porque ele está sendo gerado e consumido na própria reação. Ele está atrelado a esse equilíbrio rápido, então a gente pode obter ele pela constante desse equilíbrio. Perceba que, como a minha reação é em fase aquosa, a água não vai entrar, então vai ficar assim, né? Constante de equilíbrio é igual a NH(NO2- vezes H3O+, dividido pelo nosso reagente NH2NO2. Agora, então, a gente pode isolar a concentração do intermediário. Então, a concentração do intermediário, NHNO2, vai ser igual a constante de equilíbrio, que multiplica NH2NO2 dividido por H3O+. Se eu substituo na lei de velocidade, lembrando que a lei de velocidade é sempre determinada pela etapa lenta, a gente vai chegar no seguinte: V igual a uma constante que eu chamei de K1, vezes a constante de equilíbrio, uma constante vezes outra constante é uma constante, que multiplica NH2NO2 dividido por H3O+. Ou seja, está de acordo com a lei de velocidade experimental. Ou seja, esse mecanismo é uma possibilidade. Beleza, vamos para uma segunda possibilidade, então. No segundo mecanismo, ele fala que é uma decomposição que ocorre por etapa elementar. Se essa decomposição fosse por uma etapa elementar, a lei de velocidade seria K vezes concentração de NH2NO2, porque é uma etapa elementar, né? Esse é o meu reagente. O que não pode ser verdade, porque é diferente da lei de velocidade que a gente obteve experimentalmente. Então vamos agora para o terceiro passo, né? Nossa terceira proposta de mecanismo. Na nossa terceira proposta, nós temos um mecanismo em duas etapas, em que, de novo, a gente tem que olhar para a etapa lenta. A etapa lenta agora é esse cara aqui, ó, NH3NO2+. Então, a lei de velocidade vai ser igual à constante dessa etapa, que eu vou chamar de 1 de novo, que multiplica NH3NO2+. Esse cara é intermediário, a gente tem que ver de onde ele veio. Ele veio desse equilíbrio rápido, que vai ser NH2NO2 mais H3O+, dando o nosso intermediário mais água. Reação em fase aquosa, a água não vai entrar. Então vamos escrever esse equilíbrio. Eu vou ter também uma constante de equilíbrio, que vai ser igual à nossa espécie intermediária. A água não entra, dividido pelo reagente, H3O+. Mais uma vez, vamos isolar o nosso intermediário. Quando a gente isolar o intermediário, vai ficar NH3NO2+, igual a constante de equilíbrio, que multiplica o nosso reagente NH2NO2 vezes a concentração de H3O+. Se eu substituo na lei de velocidade, de novo, né, vamos aqui substituindo na lei de velocidade, vocês vão observar que não vai bater, porque agora V vai ser K1 vezes Kec, que é uma constante, isso é uma constante, vezes
NH2NO2 vezes H3O+, e não dividido por H3O+. Então, mais uma vez, essa aqui não bate com a lei de velocidade experimental. Então, a resposta é somente o mecanismo 1. É plausível, pois pode ser descrito pela lei de velocidade obtida experimentalmente. E é isso, morreu mais uma questão. Bora para a próxima. Questão 4. Os compostos A e B sofrem esterificação de Fischer para produzir exclusivamente o éster C7H14O2 e água. O composto A tem um átomo de carbono a menos do que B. Então o composto A tem 3 carbonos e B tem 4 carbonos. E o átomo de oxigênio da água formada não provém do composto B. Ou seja, o que ele quer dizer com isso? Numa esterificação clássica, a gente sabe que o oxigênio da água vem do ácido, enquanto que o oxigênio do éster vem do álcool. O que quer dizer, então, que se o oxigênio da água não vem do composto B, quer dizer que o composto B é um álcool, certo? E o composto A é um ácido. Então ele quer que a gente escreva todas as fórmulas estruturais planas para os ésteres que podem ser formados nessas condições. Então, C7H14O, o IDH aqui é 1, porque a gente vai ter, seriam 16 hidrogênios, né? 14 vezes 2, 14 mais 2, 16, menos 14, dá 2 hidrogênios a mais. Então, nossa deficiência de hidrogênio é 1, o que é esperado, porque é um éster, é a carbonila, né? Esse aqui é o C-O. Então, não tem nenhuma insaturação nos meus compostos. O A, nenhuma insaturação no meio da cadeia, né? No A, a gente sabe que eu tenho 3 carbonos. Se eu não tenho nenhuma insaturação, tirando a carbonila, porque esse cara aqui tem que ser um ácido, eu vou ter a fórmula C3H6O. Essa fórmula aqui, C3H6O, não permite isômeros. É só essa forma mesmo. É só essa forma mesmo. Ok? Então, esse é meu ácido. Quem que é o meu álcool? O meu álcool, então, vai ter que ser C4H10O. Porém, essa fórmula aqui vai permitir vários isômeros. Eu posso ter N-butanol, posso ter sec-butanol, posso ter (2-metil-propanol), posso ter também terc-butanol. Então percebam que a gente tem 4 opções. Só que, se eu for esterificar com esse cara aqui, essa esterificação ocorre pela formação de um carbocátion, né? Eu vou botar aqui um H+ nesse cara, nessa hidroxila, vai sair hidroxila, vai ficar um carbocátion, e o carbocátion vai ser atacado pela carbonila do ácido, né? Pelo oxigênio ligado pela dupla na carboxila do ácido. Ou seja, o mecanismo é outro, totalmente diferente. Não é uma esterificação de Fischer, como a gente está propondo. Então, esse cara aqui não vai entrar na história, que vai nos dar 3 isômeros. Então, as minhas possibilidades são com o éster formado com a cadeia linear, o éster formado com a cadeia secundária
com carbono secundário. E, por último, o éster formado pelo 2-metil-propanol. Vai ficar assim. Então, temos 3 possibilidades. E acabou mais uma questão, dessa vez com essa pegadinha aqui do terc-butanol. Vamos para a próxima. 5. Na figura abaixo é mostrado o diagrama de fases temperatura versus composição de 2 líquidos voláteis, o hexano, 69 graus Celsius, ponto de ebulição, e o octano, que tem ponto de ebulição 126 graus Celsius, na pressão de 1 atm. E aí ele dá o gráfico. Considere uma mistura binária ideal de hexano e octano, contendo 20% de hexano. Quando essa mistura é aquecida, ela entra em ebulição, possibilitando a marcação do ponto A, que representa o líquido alfa em ebulição, e o ponto B, que representa o vapor gerado beta pela vaporização do líquido alfa. Considere agora que o vapor beta seja condensado e em seguida vaporizado, gerando o vapor gama. Com base nessas informações, determine a composição no ponto B, a temperatura aproximada de ebulição da mistura que contém 20% de hexano, composição do líquido formado pela condensação do vapor beta e a composição do vapor gama. Galera, essa é uma questão que tem que fazer 0 contas, é só interpretar o gráfico, ok? Então, para começo de história, a gente tem 2 linhas aqui, né? Uma representa o vapor e a outra representa o líquido. Como saber qual é qual? Bom, a gente viu que o octano tem ponto de ebulição maior do que o hexano, ou seja, o octano é menos volátil. A uma mesma temperatura, quem que vai ser rico no menos volátil? O líquido ou o vapor? Numa mesma temperatura, você vai ter mais do mais volátil do vapor e mais do menos volátil no líquido. Então, essa minha curva aqui é a curva do líquido. E, por consequência, essa curva aqui de cima é a curva do vapor. Beleza. E aí, ele começa falando que ele tinha uma mistura continha 20% de hexano. Pegadinha aqui, para tentar pegar algum besta, né? Para imaginar que você tem 20% de hexano, significa que você tem 80% de octano. Então, a gente está aqui, ó. Certo? A gente está aqui. E aí, ele fala o seguinte, que esse líquido é aquecido e entra em ebulição, permitindo marcar o ponto alfa. Então, nosso ponto alfa está aqui, ó. Esse aqui é o ponto alfa. Ele fala mais o seguinte, ele fala que essa mistura entrou em ebulição. Então, vamos colocar ela em ebulição. Entrou aqui em ebulição. Quando ela entrar em ebulição, a gente vai observar o seguinte. Onde ela cruzar o gráfico, a linha do vapor, vai ser o ponto beta, vai ser a composição do meu vapor. E essa composição desse vapor formado, primeiramente, esse equilíbrio entre esse líquido e esse vapor vai ocorrer aqui mais ou menos entre 99 e 109, então um pouco abaixo do meio, né? O meio seria 104. Você pode medir isso aqui com a régua, mas vamos falar que isso aqui é 103 graus. Certo? E a composição nesse ponto B aqui vai ser o quê? Essa composição vai ser basicamente (50, 50). Mais ou menos 50%. Então, vamos lá. Já dá para responder, né? A composição do ponto beta é 50% hexano e 50% octano. Temperatura aproximada de ebulição da mistura original era 103 graus Celsius.
Composição do líquido formado pela condensação de beta. Vamos condensar aqui beta. Quando eu condensar o beta, a composição continua sendo 50% de hexano, 50% de octano. E qual que é a composição do vapor gama? Então, o vapor gama, a gente vai ter que vir aqui e ver quem que é o vapor que está em equilíbrio com esse nosso líquido que tinha sido condensado. E esse vapor está aqui, mais ou menos, nesse ponto, que vai dar uma composição de cerca de 20%. Então, a composição do vapor gama é 20% de octano e 80% de hexano. Faz sentido, porque agora ele está, como você ebuliu, evaporou, condensou, o que a gente está fazendo? A gente está deixando ele mais rico no mais volátil. Isso aqui nada mais é do que uma destilação fracionada, pessoal, em que eu fiz aqui, ó, ebulição, condensação, ebulição, condensação. Eu fiz aqui 2 destilações dentro da minha coluna de fracionamento. Beleza? E morreu mais uma questão. Segue o jogo.